E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa terceira aula. Na verdade, é uma autocorreção dos exercícios do livro de vocês. E eu também vou falar do experimento de um bolo, tá bom? Que tem aí na página 200 e 201. Bom, gente, nessa página 200 e 201 tem um experimento de bolo de casca de banana. Você vai perguntar do seu papai e da sua mamãe se aí na sua casa tem esses ingredientes. E se tiver, peça ajuda deles para a confecção desse bolo, tá bom? Aí você pode mandar a imagem lá no grupo e falar pra gente se ficou gostoso ou não. Se você conseguir fazer o bolo, você responde essas 4 questões do o que observei no seu caderno, tá certo? E aí depois você mostra pra mim, pode enviar pra mim lá no grupo, tá bom? Vamos lá começar nossas atividades. Número 1. Observe os alimentos que um restaurante costuma servir. Aí nós temos carne bovina, alface, feijão, batata frita, ovo cozido, frango assado, beterraba, cenoura, arroz, macarrão e lasanha. Letra A. Quais dos alimentos acima você incluiria no seu prato? Então essa resposta é pessoal, vocês vão responder aí, pode dar pausa e responder. Como eu disse no slide anterior, essa resposta é pessoal. Então, por exemplo, o prato da professora Priscila ia ser constituído de carne bovina, alface, tomate, feijão, arroz e ovo cozido. Esse seria um prato que eu escolheria para que eu comesse, tá bom? Mas você pode escolher o seu prato aí com os ingredientes mais diversos que você pode escolher desse restaurante que você está vendo acima. Na letra B, você vai responder as questões. Se você acha que essa refeição que você criou, ela é considerada saudável, você vai dizer que sim ou que não. E se sim, você vai dizer, por exemplo, que ela apresenta os construtores, os reguladores, se ela apresentar, tá bom? Então, dependendo da resposta que você tenha colocado, você vai dizer pra gente se você acha que a sua comida e o seu prato que você montou, ele é considerado saudável. Depois você vai dizer quais nutrientes você forneceria ao seu organismo ao consumir esses alimentos. Você acha que esses alimentos, por exemplo, eu com a carne bovina, o feijão e o ovo cozido, eu forneceria proteínas. Com a alface e o tomate, eu forneceria vitaminas. E com o arroz, eu forneceria o carboidrato. Então, ao meu ver, respondendo à questão anterior, é sim considerado uma refeição saudável, tá bom? Próximo ponto. Quais alimentos presentes no seu prato recomenda-se consumir em maior quantidade? Quais devem ser consumidos em menor quantidade? Lembrando que você vai responder referente ao prato que você montou, tá bom? Essa resposta é pessoal. Um exemplo, usando o exemplo do prato que eu montei, a professora Priscila montou, em maior quantidade teria que ser o alface, o tomate e o arroz, que são reguladores, e o carboidrato. E em menor quantidade teria que ter a carne bovina, o feijão e o ovo cozido, que são fontes de proteína. Aqui na letra C você vai elaborar uma refeição saudável, considerando os alimentos mostrados na página anterior. Ou seja, aqui eu tenho um desenho da refeição que eu montei, que a professora Priscila montou. Feijão, arroz, carne bovina, alface, tomate, tá bom? Então, você vai fazer um desenho agora aí, nesse espaço que tem no livro de vocês, sobre o alimento, o prato que vocês montaram, tá bom? Então, é o prato de vocês. Podem fazer. Se puder, dê pausa no vídeo aí para vocês conseguirem fazer o desenho. No número 2, você está vendo aí o rótulo de um alimento industrializado. E você sabe, assim, os rótulos, eles apresentam várias informações. Inclusive, a informação chamada tabela nutricional, que é uma parte do rótulo onde ele diz a quantidade que tem de cada uma das substâncias que a gente vai precisar para o nosso corpo. Nesse caso, a informação da tabela nutricional de um pão de forma é a seguinte: valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras, sódio, cálcio e ferro. E aí está mostrando a quantidade em gramas, miligramas ou quilocalorias, tá bom? Letra A. Qual é o principal ingrediente fornecido por esse alimento? Você consegue dizer? Isso mesmo, é o carboidrato. Então, se você não respondeu, responda aí no seu caderno. Carboidrato. Como é que você sabe que é o carboidrato? Porque a maior parte que ele está falando aqui, ó, 24 gramas são carboidratos. Então, você vai colocar aí carboidratos. Agora, na letra B,
A pergunta é a seguinte: esse alimento pode ser considerado regulador, construtor ou energético? E aí? Vocês lembram o que o carboidrato é? Justifique a resposta. Isso, gente. O carboidrato, ele é energético, tá? Ele fornece energia para o nosso corpo, certo? Vamos lá para a questão número 3. Nós temos aqui A, B e C. Os alimentos eles podem ser classificados em reguladores energéticos ou construtores. Circule o alimento intruso em cada grupo em relação a essa classificação. Ou seja, na letra A, você vai dizer se o chocolate, a carne de frango ou os ovos. Qual é o intruso dos construtores? O que você acha? O que não é construtor aí? Chocolate é construtor? Carne de frango é construtor? Ovo é construtor? O que você acha? Isso mesmo, gente. O chocolate. O chocolate, na verdade, ele é um energético. Ele entra lá nos lipídios, tá? São carboidratos e lipídios, ou seja, ele entra no grupo dos energéticos. Então, ele é um intruso aí. Pode circular ele. Isso mesmo, gente. O chocolate. O chocolate, na verdade, ele é um energético. Ele entra lá nos lipídios, tá? São carboidratos e lipídios, ou seja, ele entra no grupo dos energéticos. Então, ele é um intruso aí. Pode circular ele. O próximo, letra B, reguladores. Qual é o intruso aí entre os reguladores? Alface é regulador? Carne de boi é regulador? Morangos são reguladores? O que você acha? Qual é o que não é um regulador? Isso mesmo, é a carne de boi. A carne de boi não é um regulador, ela é um construtor, é uma proteína. Agora, letra C, energético. Qual é o intruso aí? O que não é um energético? O pão é energético? O azeite de oliva é um energético? A carne de peixe é um energético? O que você acha? Qual que você vai circular aí? Isso mesmo, pessoal. A carne de peixe, carne, todo tipo de carne, ela é construtor, ela é proteína, tá bom? Então, você vai circular aí o intruso entre os energéticos é a carne de peixe. Agora, vamos lá para a questão número 4. Ligue cada tipo de alimento à sua informação correspondente. Então, nós temos aqui construtores, reguladores e energéticos. Vamos fazer a ligação? Entre os reguladores, quem é o regulador aí? Isso mesmo, reguladores são aqueles que participam da regulação de diversas atividades do organismo. E agora, entre os construtores, quem são os construtores aí? Isso mesmo, os construtores são os que ajudam a compor diversas estruturas do organismo, ou seja, eles constituem a forma estrutural de um organismo. E por último, e não menos importante, nos sobram os energéticos, que são aqueles que fornecem energia ao organismo vivo. Vamos agora iniciar os exercícios da página 209 e 210, tá bom? Então, na página 209, nós temos exercícios referentes ao sistema digestório, tá? Número 1. Escreva o nome dos órgãos do sistema digestório indicados na ilustração abaixo. O número 1 se refere ao quê, gente? Isso mesmo, se refere à boca, não é mesmo? E o número 2, vocês sabem o que é? Se refere a... Exatamente, se refere ao esôfago, não é mesmo? E o número 3, o que vocês acham que é o número 3? Exato, o número 3 se refere ao estômago. E o número 4, todos vocês sabem o que é o número 4? Isso aí, intestino delgado. E o número 5, ficou fácil, hein? Sabendo que o 4 é o intestino delgado, o número 5 é o intestino... Isso mesmo, é o intestino grosso. Só falta o número 6. Vocês acertaram qual é o número 6? Isso aí, o número 6 é o caminho de saída já do bolo alimentar e aquilo que o corpo já não precisa mais é quando sai pelo ânus. Isso mesmo. Agora nós vamos para esse ponto aí que você vai indicar o número do órgão que se refere a cada uma das afirmativas abaixo. Então vamos lá. O quadrinho verde transforma o bolo alimentar em quimo com movimentos para misturá-lo com o suco gástrico. Qual é esse? Vocês sabem qual é? Isso mesmo, gente, é no estômago, tá bom? Presença do suco gástrico para movimentação ali quando começam os elementos químicos, que a gente chama de quimo, é no estômago. E o quadradinho roxo, por onde essas fezes são eliminadas do organismo? Qual é? Diga aí para mim, qual é o número?
Isso mesmo, gente. Número 6. As fezes, elas são eliminadas do organismo através do ânus, tá bom? E o quadradinho amarelo aí, qual é o número que se refere? Direciona o bolo alimentar da faringe até o estômago. Qual é esse órgão, hein? Aí quem respondeu esôfago acertou. É ele que liga a faringe até o estômago. Vamos lá para o quadradinho azul. É o principal local de absorção de água e de nutrientes. Qual é o principal lugar de absorção de água e nutrientes? Vocês sabem? Isso mesmo, gente. O principal local de absorção de nutrientes e alimentos é no intestino delgado. E agora vamos para o quadradinho verde, esse verde mais escuro, onde se inicia a digestão com a mastigação do alimento e a formação do bolo alimentar. Ficou fácil, hein? Onde é que é o início da digestão, gente? Qual é o número? Isso mesmo, gente. Número 1, na boca. Esse é o mais fácil, hein? E agora o quadradinho vermelho, por último, o local onde se formam as fezes. Onde é que se formam as fezes? Isso mesmo, gente. Número 5, intestino grosso. Tá? É lá que ele já começa a ser preparado para ser eliminado do organismo, mas eles começam a se formar no intestino grosso. As frases abaixo foram digitadas sem os espaços entre as palavras. Separe as palavras corretamente, reescreva as frases e descubra algumas atitudes que facilitam a digestão dos alimentos. Então vamos lá para a primeira frase. Evitar atividades físicas de grande esforço após as refeições, não é mesmo? Isso aí vai ajudar a gente a não ter nenhum tipo de problema ali após a digestão. A gente tem que evitar, passar pelo menos uns 30 minutos a 1 hora sem realizar nenhum tipo de atividade física após as refeições. Vamos lá para a letra B. Evitar ingerir líquidos durante as refeições também ajuda muito, gente. Lembrando que os alimentos que nós consumimos, eles são alimentos quentes e geralmente são alimentos ricos em gorduras. Se a gente tomar um alimento, um suco, por exemplo, ou uma água gelada, ele vai fazer com que esse alimento que estava líquido ali na forma de óleo se torne um sebo, se torne mais duro e mais difícil de ser digerido. Então é por isso que nós devemos evitar líquidos gelados, principalmente durante as refeições, para que o nosso organismo ele não tenha mais dificuldades ainda para conseguir digerir o alimento. Na letra C, mastigar bem os alimentos. Ou seja, sempre é bom mastigar, porque você já faz ali a primeira digestão, né? Digestão mecânica. Você começa a triturar os alimentos em partículas cada vez menores para auxiliar o seu organismo a digerir. E aí, fácil, né? Todos acertaram essa. Vamos lá para o número 3. Ana colocou um pedaço de pão na boca e ficou sem mastigar por cerca de 30 segundos. Letra A. Ana percebeu um aumento na produção de saliva. Por que você acha que isso ocorreu? Bom, gente, a resposta é pessoal, mas eu posso dar uma dica para vocês. A produção de saliva, ela está diretamente ligada à alimentação. Nós precisamos da saliva para umedecer os alimentos. Então, se o cérebro recebe a informação de que tem alimento dentro da sua boca, obviamente você vai ter uma produção maior de saliva. Na letra B, a resposta também é pessoal, porque ela fala assim: ao engolir um pedaço de pão que estava na boca, Ana colocou a mão no pescoço, como mostra a imagem ao lado, e percebeu um movimento nessa região. O que você acha? A que movimento isso se refere, né? Na verdade, a gente já estudou que esse movimento é relacionado a movimentos peristálticos. São movimentos que o nosso organismo faz de forma involuntária. Ou seja, você já não controla mais a partir do momento que o alimento passa pela sua garganta, pela sua faringe, você já não tem mais controle sobre ele. O seu corpo, através dos músculos, já vai fazendo com que esse alimento, através dos movimentos peristálticos, eles sejam levados até o seu estômago. A letra C. Qual será o caminho percorrido pelo pão que Ana colocou na boca até a sua eliminação do organismo? E aí, vamos falar todos os órgãos em sequência? Vocês conseguem aí? Então, coloquem aí no livro de vocês. Dê uma pausa aí para você colocar todos, sem colar, hein? Sem tentar olhar. Então, a resposta é boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa autocorreção.
Qualquer dúvida mais que vocês tenham, vocês podem perguntar lá no chat do WhatsApp, pedir pro papai e mamãe mandar uma mensagem, tá bom? Ou então durante a aula, nas quartas-feiras.